Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico da nossa quinta-feira. Estou aqui com meu brother, pastor Ricardinho. Fala, Davi. Fala, galera. E aí, Davi, como é que você tá, mano? Tô bem, Tudo mano, certo? graças a Deus. Você tá tudo na boa aí, mano? Na paz? Voando, mano. É nóis, tamo junto. Olha só, antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos o nosso estudo, porque tá sendo muito legal produzir tudo isso, não é verdade? Ricardinho, qual é o tema de hoje? Hoje o tema é discipulado radical, semelhança com Cristo. Olha aí que legal, cara. Se você não sabe, existe um livro chamado Discípulo Radical, do John Stott. John Stott aí, um santo homem de Deus, um teólogo gigantesco, né? Top. Foi considerado um dos maiores teólogos do século XX, né? O cara já é faleceu, enorme. já, né? O cara já tá na glória, o cara é gigante. E ele tem um livro que se chama O Discípulo Radical. E tá sendo a base, né? Do nosso bate-papo. Se você quiser adquirir esse livro, você procura o Ricardinho, que ele faz o pedido do seu livro aqui na nossa livraria. Tem algum aqui já? Ainda não? Tem? Temos 6 exemplares aí. Se você quiser, você pode vir tem aqui na 6 nossa aí, livraria. você pode vir pegar. E adquirir. Vou contar uma história antes de começar. Manda. Quando eu fui pro CTNDT, eu não sabia que eu ia, né? Eu, na verdade, estava num momento muito louco, assim, posso contar depois outro dia. Mas aí, pra fazer a inscrição do CTNDT, tinha que fazer todo um formulário, preencher um monte de coisa, e tinha que fazer uma resenha do livro Discípulo Radical, do John Stott. E eu decidi, no último dia, que eu ia me inscrever pro CTNDT. Então, imagina, era uma sexta-feira, eu decidi que eu ia mandar a minha inscrição meio-dia e meio, tá ligado? Eu tinha, tipo assim, até às 18. Eu peguei o livro, cara, e eu li esse livro em uma tarde. Foi muito da hora, cara. E é top esse livro, mano, porque ele é pequeno, né? É fininho, é fininho. Fininho, mas também tem uma profundidade, né? Ah, absurdo. John Stott é John Stott, né, mano? Mano, o John Stott ressalta 3 tópicos interessantes. Certo. Ele fala que para nós entendermos o discipulado e sermos semelhantes a Cristo, Certo. nós temos que entender o propósito eterno de Deus, que é a salvação num contexto histórico. Segundo. Depois ele fala da salvação no contexto atual, que é o Espírito Santo agindo em nós. Interessante. E a salvação tendo a sua plenitude no contexto escatológico. Beleza, então vamos falar sobre o primeiro. Sobre o propósito eterno de Deus. Isso, propósito eterno, tópico 1. Ou seja, a salvação começa na eternidade com Deus nos elegendo na pessoa de Cristo. Olha só que coisa legal. Você concorda, mano? Cara, eu concordo, porque a gente vai ver que desde a queda, a gente já vê o Senhor Deus anunciando a vinda do Cristo, não é verdade? Aí você pode falar assim, mas daí foi após a queda. Mas aí você vai ver que o Cordeiro de Deus foi morto desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Então já havia esse plano redentivo, porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, mano. Deus nos escolhe baseado na sua soberania ou em algum ato humano? Deus, quando a gente vai olhar para o livro de Romanos, você vai ver que ele nos escolheu nos salvar baseado na glória e na graça dele, tá ligado? Favor dele. Você vai ver não só a carta de Paulo aos Romanos, mas a própria carta de Paulo aos Efésios também. Você vai perceber que ele vai nos dizer muito claro que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se vanglorie. Olha que top isso, né? Ou seja, as obras, elas não nos salvam, porém elas mostram quem nós somos em Cristo. Eu realizo boas obras porque sou salvo, não realizo boas obras para ser salvo. E o Stott, ele ressalta um ponto da salvação no contexto atual da nossa vida. Massa. Essa salvação, ela se desenvolve com o Espírito Santo nos regenerando, nos fazendo nascer de novo, e nos conformando à imagem de Cristo. Certo. Nós somos conformados à imagem de Cristo quando nós nos rendemos ao seu senhorio. É isso. Esse é o segundo tópico. Mas o terceiro tópico, ele fala que essa salvação, essa redenção, ela vai ter a sua glória final, né, com a segunda vinda de Cristo. Com certeza. Então quer dizer que nós fomos salvos na eternidade, somos salvos agora e vamos ter o ápice da salvação quando Cristo voltar? Porque daí a obra da salvação, tipo assim, a gente pode dizer que ela já foi completa porque Jesus Cristo disse que está consumado, mas eu entendo o que ele quer dizer porque a gente ainda luta com a nossa natureza pecaminosa, né? A gente acabou de falar, por exemplo, da carta de Paulo aos Romanos, então se você pega Romanos 6, 7, 8, você tem ali Paulo deixando bem claro essa briga entre a nova natureza e a velha natureza, não é verdade? Tanto é que todo novo convertido, quando vai ler Romanos, sempre passa por uma crise ali quando está no 6, 7, 8, porque é uma compreensão um pouco mais difícil. A gente pode depois gravar um estudo bíblico só nesses capítulos, tá ligado? Mas a ideia ali é que o fato de que quando nós formos salvos,
aí agora não vai haver mais pecado, não vai haver mais pensamento malicioso, não vai haver mais maldade. Aí a gente vai estar com o corpo glorificado, com a nossa mente restaurada, entendeu? E todo esse processo de restauração vai ter sido concluído. Sim, entra naquilo que a gente já conversou, que a santidade ela é um ato e um processo. Sim. Quando eu sou salvo, eu sou santificado em Cristo, Sim. mas é um processo porque até a segunda vinda de Cristo, eu sou santificado pelo Espírito Santo, lendo a palavra, orando, renunciando o pecado, Sim. vivendo uma vida de santidade. Vale lembrar que a gente, quando fala sobre santidade, a gente entende a santidade como um processo exatamente porque a gente falou no começo, a salvação foi pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas a santidade é um conjunto, né? É uma sinergia, como a gente já falou, né? Deus me impulsiona a viver em santidade e eu respondo o seu chamado. Sim, nós temos um chamado, o próprio Deus diz, sede santo, porque eu, vosso Deus, sou o quê? Santo. É isso. Santidade não é opcional, santidade é mandamento. É isso. Porém, o Stott fala um ponto interessante, que o discípulo, para ser semelhante a Cristo, ele tem que seguir os exemplos que Cristo deixou. E um exemplo que ele fala é o exemplo de Cristo na encarnação. É lógico que o próprio Deus, que é Cristo Jesus, se encarnar e decidir viver na natureza humana é um evento único. Sim. Porém, esse evento nos mostra a humildade de Cristo de cumprir com a vontade de Deus para salvar a humanidade. Não, totalmente, né? E aí, o próprio Paulo também, que o Paulo era um ser humano fantástico, ele vai falar que nós devemos ter a mesma atitude de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 até o 7. É isso mesmo, e ele vai falar exatamente dentro desse contexto. O Senhor Jesus Cristo se humilhou, ele abriu mão da sua glória temporariamente, ele não deixou de ser Deus, ok? Aí é que é um ponto interessante, ele não deixou de ser Deus, era Não. 100% Deus, 100% 100% homem, mas não usou da prerrogativa, né? Isso. Não usou do poder de Deus, Isso. né, enquanto estava na sua natureza humana. Exatamente, essa que é a parada, porque inclusive existiram algumas seitas, existem até hoje algumas seitas que pegam esse texto para dizer que Jesus é um Deus menor, um Deus inferior ao Deus Criador. Isso aí está completamente errado. Fuja de qualquer pessoa, de qualquer ensinamento que tira algo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, ele é um com o Pai. Deus é um só, Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus. Com Agora, certeza. qual que é a parada? Da mesma forma como Jesus Cristo ele se humilhou para que a boa obra da salvação se cumprisse, a gente vai ver que nos versículos anteriores o Paulo está falando exatamente sobre isso. Ele está falando para a gente fazer aquilo que agrada a Deus e não simplesmente agrada aos homens, para a gente não se considerar melhor do que os outros, mas para que a gente, aí ele puxa, para que nós tenhamos a mesma atitude que Jesus Cristo. Então nós devemos ser humildes, nós devemos nos colocar em posição de igualdade com o nosso próximo, como a gente já falou. A nossa fé é a fé que eu vou bem quando o outro vai bem também. Sim, a humildade consiste no fato de eu saber quem eu sou em Cristo Jesus. É isso. Qual é a minha função. Entender que estar em Cristo não é uma competição, mas sim, né, uma cooperação. Sim. Eu gosto daquela frase de Lutero, que ele diz o seguinte, né, que a humildade, ela contribuiu para transformar homens em anjos e o orgulho contribuiu para transformar anjos em demônios. Totalmente, mano. E ele tá 100% correto, na verdade. O orgulho talvez, provavelmente, assim, o pecado original, talvez uma origem de vários outros pecados provavelmente seja o orgulho, né? Quando a gente é orgulhoso, isso é extremamente tóxico para nossa vida. A gente vê o orgulho sobressaindo na queda mesmo. Quando o homem, né, ele cai do seu estado de graça, o orgulho sobressai num ponto que quando o Senhor vai falar com ele na viração do dia, o que ele faz? Ele se esconde. Sim. Ele não teve a humildade de falar, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. Sim. Então a gente vê que o orgulho, né, ele é contrário ao exemplo de Cristo. Da humilhação. Totalmente, mano. A gente vai ver, por exemplo, essa questão de humildade e de orgulho, quando a gente vai ver o texto do Naamã, tá ligado? Que era um cara, um general, um guerreiro famoso, um herói. E aí ele vai se encontrar com o homem de Deus e o homem de Deus fala assim, vai lá no rio, mergulha 7 vezes. E o cara fala assim, mano, tem água na minha terra. Pra que eu vou mergulhar aqui? Tem água muito melhor do que esse Jordão, mano. Tem muito rio melhor, rios mais vastos, a água mais bonita. Pra que eu vou mergulhar aqui? E aí alguém fala pra ele assim, não, vamos fazer o que o homem de Deus falou. E aí ele se humilha, vai lá no Rio Jordão, que é um rio que não é um rio esplendoroso como
como outros rios que existiam na região de Naamã, ele mergulha 7 vezes e ele é curado. Por quê? Porque ele não deu lugar ao seu orgulho, cara. Top, top. Um segundo exemplo que o Stott diz que Cristo nos deixou é o exemplo do serviço cristão. Sim. E aí ele usa um exemplo, cara, de Jesus lavando os pés dos discípulos. Certo. Como isso está em falta hoje Total, no mano. discipulado cristão? Total. O primeiro é quem serve, né, cara? Então a gente tem que entender que o Senhor Jesus Cristo, ele como rei soberano, criador da humanidade, cara. Sim, criador de todas as coisas, como com o Pai, ele se abaixou ali e lavou os pés dos discípulos, né, mano? Mano, você tocou num ponto interessante, quando a gente estava batendo papo no podcast Fala Brothers, você falou o seguinte, as pessoas muitas vezes estão na igreja e elas acham que o ápice de servir a Cristo é estar no púlpito, é cantar, é pregar. Sim. Mas você tocou num ponto interessante que o serviço cristão realmente é nos bastidores. É, mano, é total, cara. É na visita, Total. é no bate-papo com um adolescente. Totalmente, mano. Cara, a gente tinha uma equipe que depois do culto a galera ia lá dar uma geral no banheiro. A gente precisa até voltar com essa equipe, inclusive. E a gente fazia uma parada que era muito da hora. A gente pegava, a galera dava uma geral no banheiro, assim, a hora que acabava o culto, cara. Isso era absurdo, porque depois essa galera entendeu o coração, entendeu o serviço, e aí quando você coloca essa galera em posições de exposição, ele não fica inflado. Ele entende que, tipo assim, cara, dar uma geral no vaso sanitário e estar no púlpito é a mesma coisa, porque eu estou honrando a Deus aqui na igreja. É quando eu faço tudo para a glória de Deus e entendo que todo o serviço honra Ele, meu coração muda, minha mente muda, minhas motivações mudam. É isso, cara. É isso. Mano, pra gente partir pro finalmente, certo. Um terceiro exemplo que o Stott fala, mano, que eu acho fantástico, é o exemplo de que Jesus entendeu a sua missão. Sim. Ser semelhante a Cristo é entender a sua missão, é entender a sua vocação. Se nós vemos que Cristo diz o seguinte, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A gente vê Jesus fazendo a vontade do Pai, pregando nas aldeias, curando, ministrando, conversando, libertando. Sim. Mas Jesus entendeu qual era o propósito, qual era a missão dele. Sim. Existe um propósito que é geral para todo mundo, existe um propósito que é específico. O propósito geral para todo mundo, a gente sabe qual que é, de pregar o evangelho. Então esse é fácil, meu irmão. O propósito geral, você foi criado para a glória de Deus e você tem que pregar o evangelho. Deus, dentro disso, tem algo específico para a sua vida. Seja você engenheiro de foguete, seja você jogador de futebol. Essa parte específica não tem como eu te dizer, mas você precisa descobrir em Deus a razão pela qual você está aqui e manifestar a glória de Deus com isso aí. Todos nós, né, fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo na oração, na obediência, sim, no serviço, na missão, né, e no amor a Deus e ao próximo. É isso, mano. Fechou, mano? Mano, se inscreva no canal, deixa o seu like e se você quer fazer um curso teológico, procure meu mano Ricardinho. Entre em contato comigo, nós temos vários cursos, temos curso de formação ministerial em teologia básico com duração de 1 ano, temos graduação em teologia reconhecida pelo MEC e temos pós-graduação. Entre em contato conosco. Tamo junto, se quiser comprar o livro Discípulo Radical, procure Ricardinho na livraria. Deus abençoe e um abraço. Valeu!